hipocrisia. A palavra hipócrita veio do grego. Alguns dizem que o termo tem uma origem mais antiga, mas o fato é que na Grécia Antiga, hipócritas eram os atores dos teatros que usavam máscaras, pinturas no rosto e perucas na cabeça para fazer uma apresentação de um personagem qualquer. Mais tarde, o termo hipócrita passou a ser utilizado para definir as pessoas falsas, as pessoas dissimuladas, as pessoas fingidas, porque essas pessoas estão sempre representando. Elas parecem uma coisa, mas elas são outra bem diferente. A vida dessas pessoas, então, é uma farsa. Elas são os hipócritas do teatro grego, ou seja, são atores representando um personagem que não tem, muitas vezes, nada a ver com o que elas realmente são. Uma coisa muito interessante se notar em nossa modernidade é que as redes sociais tanto permitem que as pessoas sejam hipócritas, como permitem que as pessoas mostrem o que elas realmente são. Por exemplo, uma mesma pessoa pode ter duas contas no Facebook ou no Google. Em uma, ela se identifica e mostra o que ela gostaria que as pessoas soubessem sobre ela, e em outra, a pessoa cria um fake e mostra quem ela realmente é. Eu já gravei um vídeo sobre anonimato e fake, onde eu mostro tanto a reprovação legal sobre o anonimato, como a reprovação espiritual de quem usa esse artifício, embora, claro, haja exceções legais, como a garantia do sigilo da fonte no jornalismo e nos casos em que se admite a ocultação da identidade de informantes para se proteger quem está trazendo alguma informação relevante de ordem política, social ou mesmo para manutenção da ordem legal. Mas nós não estamos tratando de exceções aqui. Nós estamos falando das pessoas que conscientemente se apresentam de duas formas diferentes, com o propósito de representar o que não são ou, quem sabe, extravasar livremente aquilo que elas realmente são. E a nossa reflexão de hoje não se volta para quem não professa a fé cristã, mas para aqueles que se dizem cristãos, que frequentam igrejas e que se apresentam até mesmo como guias espirituais. Será que o próprio cristianismo dessas pessoas não passa de uma fachada? Eu até fico pensando como é que pessoas conseguem desenvolver duas personalidades diferentes, dependendo de onde elas estão ou se são vistas ou não. Ao usar as contas que as identificam, elas são uma coisa, mas quando elas usam fake, elas são outra coisa bem diferente. No mundo das relações sociais modernas, nós temos também uma conjugação do que as pessoas são dentro e fora das redes sociais. Dentro da igreja, onde elas são vistas, elas são dóceis, amistosas, interessadas em ouvir os outros, são respeitosas e são tão santas que dá quase para ver uma auréola de luz nas suas cabeças e um cajado nas suas mãos. Mas quando elas estão no anonimato, elas são belicosas, são rudes, debochadas, indispostas a ouvir o que os outros têm a dizer e são tão rasteiras que nós até quase conseguimos ver o par de chifres nas suas cabeças e um tridente nas suas mãos. Mas o que é interessante de se notar é que provavelmente a personalidade real dessas pessoas seja aquela que elas apresentam quando elas estão no anonimato. É bem possível que aquilo que elas apresentam dentro das igrejas seja apenas um disfarce para manter as outras pessoas enganadas sobre o que elas realmente são. Nesse caso, o que nós podemos pensar sobre essas pessoas que professam a fé cristã, mas possuem duas formas diferentes de agir, dependendo se são vistas ou não? Será que esse evangelho que elas estão professando não seria apenas uma teoria desconectada da prática? Não seria isso uma forma moderna de hipocrisia, uma vez que uma das duas formas de apresentação, em uma delas há uma falsidade, uma dissimulação? Será que o evangelho realmente penetrou no coração dessas pessoas? Será que o Espírito Santo de Deus pode habitar em um farsante, em um ator representando um personagem que não tem nada a ver com aquilo que ele realmente é? Eu já vivi em uma igreja
que a santidade era uma condição para você fazer parte do grupo. Mas como o evangelho de Jesus era apresentado de uma forma equivocada, em vez de gerar efeitos transformadores reais na vida das pessoas, acabava produzindo verdadeiros atores que mostravam uma transformação, né, uma santificação apenas aparente, para que houvesse então um enquadramento nas exigências da igreja e assim essa pessoa ela poderia ter alguns cargos na igreja ou alguma projeção. Então, por exemplo, o homem faz a barba, veste terno, deixa o vício do cigarro, da bebida, muda o seu linguajar, aprende o discurso comum usado naquele ambiente, né? Isso para atender ao padrão da igreja, mas ele nem sempre isso é o resultado de uma transformação do seu coração, do seu caráter. Em muitos casos, especialmente quando a igreja tem as características de uma seita, toda essa mudança de comportamento é apenas por conveniência, para que esse homem, então, ele seja aceito, para que ele seja querido, para que ele seja respeitado pelo grupo. Ser amado, respeitado e reconhecido como uma pessoa importante, é claro, é o desejo de muitos homens, especialmente quando estes homens, eles não têm muitas perspectivas de alcançar isso na sua vida secular, profissional, por exemplo. E o que acontece é que, então, estes homens, sendo desprezados no ambiente social, familiar, profissional, de repente eles veem uma oportunidade única de alcançar neste grupo religioso tudo aquilo que provavelmente eles jamais conseguiriam fora desse ambiente. Então, tudo o que eles precisam fazer é isso, eles precisam abandonar os vícios, mudar o modo de se vestir, o modo de falar, passar a obedecer às rotinas cerimoniais do grupo e, além, é claro, de aprender a repetir aquele discurso do grupo e, em alguns casos, apresentar dons espirituais. Né? E quanto mais obediente a liderança, né, e mais eloquente for, né, na apresentação do discurso do grupo, inclusive com dons espirituais, mais valor essa pessoa vai ter para o grupo. E percebam que isso não é necessariamente um indicativo de que o Evangelho de Jesus tenha penetrado no coração destes homens. É necessário que haja uma transformação do caráter. Mudanças exteriores e mudanças de hábitos não significam necessariamente que houve uma mudança de caráter. Tem muitos obreiros, diáconos e pastores que são verdadeiros personagens dentro das igrejas. Só as suas esposas e a sua família é que realmente sabem quem são essas pessoas, porque elas são as únicas, né, que sabem quem é esse hipócrita quando ele tira a máscara. Eu conheci muitas pessoas assim dentro da igreja. E tudo isso vale também para as mulheres, né? Também, embora as motivações possam ser um pouco diferentes. Eu conheci muitas mulheres que usavam um tipo de roupa dentro da igreja e outro tipo de roupa para ir, por exemplo, ao shopping, para ir à faculdade, para ir para o trabalho, né? E eu cheguei a ver, inclusive, uma jovem que era filha de um pastor, que ela saía de casa, né, para ir para a escola e ela levava uma calça comprida na mochila. E quando ela chegava na escola, então ela trocava de roupa. E eu não estou dizendo que a roupa certa é aquela que alguém usa para ir para a igreja. A roupa certa é aquela que não faz de você um ator ou uma atriz representando o que na verdade não é você, não é a sua essência. Se o seu caráter foi transformado pela mensagem do Evangelho, você nunca mais vai ter esse problema, esse conflito existencial sobre quem você é e quem você deveria ser. Você será sempre a mesma pessoa em qualquer ambiente, seja dentro de casa, seja na igreja, seja na escola, seja na rua, no shopping, no trânsito e assim por diante. Mas, infelizmente, o que nós vemos com muita frequência dentro das instituições religiosas são pessoas disfarçadas e não pessoas transformadas. É importante nós fazermos essa reflexão. Você tem duas contas nas redes sociais, sendo uma em que você circula anonimamente, né, para ofender pessoas, usar palavras que você normalmente não usaria na igreja? Você tem dois tipos de comportamento, um dentro de casa e outro diferente na igreja? Jesus chamou os fariseus de hipócritas porque eles eram dissimulados. Eles usavam roupas brancas, longas, faziam orações nas praças, visitavam as viúvas, pregavam as escrituras como poucos conseguiam fazer,
atraíam muitos discípulos, mas Jesus disse que eles não praticavam o que eles pregavam e que, na verdade, eles gostavam mesmo era de serem admirados como doutores da lei, gostavam de ser chamados de mestre, sentados na cadeira de Moisés. Foi por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão escondida dentro deles. Eles enganavam as pessoas com as suas aparências, mas eles não enganaram Jesus. Esses são os hipócritas aos olhos de Jesus. Enganam os outros, mas não enganam Jesus. Pense nisso.